Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à mediocridade e às estupidezas, alegrias. Em Maceió, um fato de intolerância chegou aos noticiários. Uma transexual feminina é retirada à força do banheiro das mulheres pelos seguranças do shopping Pátio de Maceió. A trans não deixou por menos. Retirada à força do banheiro, subiu em cima de uma mesa do shopping e fez um discurso virulento contra aquele tipo de agressão. Ela dizia: mas como eu vou usar o banheiro dos homens? Serei agredida lá pelos homens. A homofobia, a transfobia, na verdade. E era aplaudida por boa parte do shopping, mas também era vaiada. E aí eu acho muito interessante essa parte conservadora da sociedade. Uma internauta faz uma pergunta no caso, sobre o caso. Ela pergunta: senhor conservador, em que isto muda a sua vida? Em que isto afeta a sua vida? Em nada. Então qual é o preconceito? Qual é a intolerância? A intolerância sobre o que é diferente da gente? Sobre o que é moderno? Sobre o que chegou agora? Sobre o novo mundo que se abre cada vez que se toma uma atitude mais ousada? Sobretudo em relação à sexualidade. A homossexualidade, para mim, a homofobia para mim é uma coisa absurda. A homossexualidade é uma coisa que existe há milhares de anos na sociedade. Na Grécia, inclusive, era louvada. A cidade de Esparta tinha o seu batalhão sagrado, composto de soldados homossexuais, amantes entre si, namorados, que lutavam com mais força porque estavam lutando ao lado do namorado. E a sociedade até hoje não se acostumou a isto. Mas os homossexuais e os LGBT, Q, Z mais Y, vão conquistando seu espaço. Quando surge o que é diferente, causa esse espanto na sociedade, essa intolerância, essa violência. Compete a nós, progressistas, liberais, lutarmos pela assimilação disto pela sociedade. Isso não é uma destruição de valores. São novos valores que chegam, fazem parte da libertação da humanidade, do ser humano, do direito de exercer autonomia sobre o seu próprio corpo, sobre seus desejos, sobre suas escolhas. Em 1911, no Rio de Janeiro, já tem mais de um século isso, um grupo de mocinhas resolveu sair à rua trajando jupe culotte, na verdade calça comprida. Foi um escândalo. Foram vaiadas, quase agredidas, quase apanharam no meio da rua. Os homens vaiavam, as mulheres machistas, porque existem as mulheres machistas, aquelas que são servas dos machos, vaiando. Elas tiveram que ser retiradas das ruas sob proteção policial, porque havia uma ameaça contra a vida delas, porque estavam de calça comprida, em 1911. Vale só lembrar, de passagem, que em 1911 já havia sido criado o Partido Republicano Feminino. Pouca gente sabe disso na história. Um partido criado por mulheres e que só aceitava militância de mulheres, filiação de mulheres. Lutavam pelo voto feminino. Mas houve essa manifestação contra essas moças que usaram calça comprida. Algumas décadas depois, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, com a influência norte-americana e não mais com a moda francesa, o Rio de Janeiro se viu abarrotado de moças e senhoras usando calças compridas. E assimilou isso. E ninguém se lembra hoje. E é um problema usar calça comprida, devo usar calça comprida, não posso usar calça comprida. São as bobagens conservadoras que são colocadas na ordem do dia. Eu me lembro que minha irmã formou-se pela escola normal para ser professora. Quando se formou, década de 50, quis ir trabalhar numa escola. Meu pai não deixou, foi um escândalo, foi uma briga. Ela teve que forçar e lutar muito para ir trabalhar nessa escola. Porque mulher não podia trabalhar fora. Sobretudo uma filha, uma moça solteira, porque pronunciava que o provedor, que o pai não tinha dinheiro para manter, para sustentar a família, porque uma moça tinha que trabalhar fora, uma filha tinha que trabalhar. Hoje, as moças chegam no mercado de trabalho sem nem questionar, é a coisa mais comum. Faz 18 anos, 16 anos, 20 anos, vai trabalhar em loja, vai trabalhar, vai procurar empregos. Nem passa pela cabeça, depois das conquistas femininas, que devo trabalhar, não posso trabalhar, fica feio trabalhar. Nem isso. A mesma coisa com a transexualidade, com a sexualidade. Os conservadores vão ter que se acostumar. Porque vai chegar um momento em que isto vai ser completamente assimilado pela sociedade. E vai adiantar ficar gritando, arrancando as unhas no banheiro, trancado, hein, seu conservador? Mordendo os dedos de ódio. Esse é o mundo é assim. E a gente tem que aceitar como ele é. Você não vai conseguir parar a roda da história. Transfobia, homofobia sempre existirá, sobretudo nessa sociedade patriarcal.
É uma grande luta, a luta das mulheres, a luta dos trans, dos homossexuais, contra a sociedade patriarcal, contra a dominação machista. E é lamentável ouvir, por exemplo, um homossexual dizer, como eu ouvi no outro dia, não, eu não tenho problema, um homossexual, inclusive negro, não, eu não tenho problema nenhum de racismo, nem de homofobia, porque eu sei o meu lugar, eu sei me comportar. Que pensamento mais escravista, mais submisso pode ser esse, meu Deus? Mas é assim também que funciona do outro lado do mundo, digamos assim. O senhor não vai conseguir, senhores conservadores, os senhores não vão conseguir parar a roda da história. Podem atrasá-la. Podem ser um parafuso que cai dentro da engrenagem e atrapalha o desenvolvimento. Atrapalha apenas, mas não consegue parar. E eu encerro me lembrando de um fato que me foi contado por uma mineira anterior de Minas. Ela disse que a avó dela era profundamente racista, muito racista. Aquelas matriarcas mineiras racistas. E estava a morrer, deitada no seu leito de morte, lençóis de linho branco. Chamaram o padre. Manda chamar o padre para a extrema-unção. Só que o padre da cidade tinha viajado. E só tinha um outro padre de uma paróquia bem distante da periferia da cidade, do lado pobre da cidade. Manda chamar ele. E o padre era negro. E o padre vem acompanhado de um casal de diáconos negros também. Entram no quarto, a velha moribunda olha e diz: o que é isso? Negros no meu quarto? E o padre senta-se na cama dela, nos lençóis de linho branco, e ela olha horrorizada. Entre o inferno que a espera e a realidade da terra, ela fica horrorizada. Quem é este negro sentado na minha cama? Em vez de levar o pensamento a Deus nessa hora trágica, não, ela está preocupada porque um negro está sentado na cama dela e há mais há um casal de negros acompanhando ele. Neste meio tempo, 5, 6, 7 moleques de rua, que é muito comum em cidades de Minas, não são menores abandonados, não são bandidos nem marginais, são moleques, andam pela rua e costumam pedir água. É muito comum bater numa casa: moça, me dá água. Bateram a porta da moribunda e pediram uma água à empregada. Ela deixou a porta aberta e foi lá dentro buscar a água. Nesse meio tempo, um deles ouviu: ela está morrendo, ela está morrendo. Eles, curiosamente, entraram no quarto da senhora que estava a morrer. Além do diácono, do casal de diáconos, do padre sentado na cama, ela agora tinha mais 6 negrinhos em volta da cama dela, olhando para ela na hora de morrer. Ela morreu rodeada de negros, ela que era racista. A minha amiga me conta que ela olhava desesperada, sem entender. Talvez ela tivesse pensado que já tinha morrido. E chegou algures, como se diz aqui em Portugal. Diz que ela olhou, deu um suspiro, virou a cabeça para o lado e entregou a alma. Não pode fazer nada. O que é que ela vai fazer? O que é que você, conservador, vai fazer? Você é finito, não é eterno. Você não pode parar a roda da história. É isso, meus amigos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.